Voltei. Como é que vocês estão? E aí, vamos continuar a ler O Despertar da Consciência para terminar esse domingo. Nós paramos no capítulo 9 e vamos entrar agora no capítulo 10, né? Nós vamos ler o capítulo 10. É o ser de consciência desperta, o construtor de si mesmo, a manutenção da saúde por meio da alimentação, o papel da consciência desperta, a autoiluminação. O construtor de si mesmo. Deixa eu me organizar aqui para não me incomodar. Isso. Porque eu sou dispersa às vezes e aí eu vou ficar olhando ele ali. Voltando. O universo visível, tangível, ponderável e em movimento incessante é composto de átomos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e inertes. Para construir os corpos e organizar os seres, esses átomos são regidos por forças. A força é a entidade essencial. Para construir são necessários o amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir basta o golpe. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Quando a individualidade moral, a inteligência se manifesta e se comporta de uma forma imprevidente, contrariando os reais objetivos da vida, por ignorar e negligenciar a lei da harmonia, desorganiza as delicadas engrenagens dos veículos de manifestação da consciência, podendo destruí-las pela ausência de valores mentais e emotivos nobilitantes. Para reorganizá-las, demandar-se-ão esforços reiterados em inúmeras experiências, somados a conhecimentos imprescindíveis para tanto. Esse desequilíbrio, uma vez acionado, espaira-se por todas as dimensões do espírito com extrema rapidez. Evidencia-se desse modo o mérito da consciência responsável desperta para a verdadeira vida, cuja conduta exemplar tão somente poderá acelerar o processo de reconstrução da sua realidade e por se reconduzir em consonância com a lei que rege a harmonia do universo. Esclarecimentos libertadores serão sempre dispensados a todos os seres, em qualquer matiz ou estágio evolucional em que se encontrem. O indivíduo predisposto e sinceramente interessado em sua mudança comportamental pode alcançar, por meio do exercício constante dos valores nobres, a condição de autor consciente do seu destino, tornando-se o médico de si mesmo. Esforçando-se porfidamente para conquistar as oportunidades de ascensão, granjeará méritos para receber inspirações e instituições instrutivas, bem como as forças e substâncias imprescindíveis à nova edificação. Em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E em qualquer doente que seja elaborado decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa no corpo terrestre. Quando a criatura, todavia, roga a essência dos seus... Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres da nossa colaboração. Um cafezinho pra dar uma animada. Sou mineira, né, gente? Não tem como ficar sem café. De tudo. Podemos ajudar, socorrer, contribuir e esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. No plano de nossas atividades, não faltam processos semeadores e curativos da natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Todos somos herdeiros do Pai que cria, que conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente o nosso potencial gerador de energias latentes estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa.
Não obstante, Jesus tenha dito que poderíamos fazer tudo quanto ele fez e muito mais se quiséssemos. Cumpre-nos observar Leon Denis, quando determinou que, além de querer, é imprescindível saber e, acima de tudo, amar. Os seres da criação são feitos à imagem e semelhança de Jesus. Essa capacidade criadora e mantenedora da vida pode ser facilmente identificada nas incontáveis formas de existentes na natureza. No ser humano, vemos-la tanto nas suas capacidades inatas, como que se encontram em processo de elaboração e construção, aprimoramento e expansão. Analisando a essência do ser imortal, constata-se a sua inquestionável semelhança com o arquiteto cósmico, guardadas as devidas proporções. Reiteramos que os nossos autores da nossa realidade, os construtores do nosso destino, e queiramos ou não, esta é uma verdade consoladora, pois como afirmam Santo Agostinho, Leon Denis, Miramese e Joana de Ângeles, respectivamente, o que há de mais consolador e mais encorajador que o pensamento de que só depende de si mesmo e de seus próprios esforços. Peraí, eu vou reler porque ficou um pouco sem sentido, sem pontuação. Eu saio disparada aqui, porque eu entendo, mas eu tenho que lembrar que eu tô lendo para quem mais vai ouvir. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Não é consolador e belo poder dizer: sou inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo me fiz inconscientemente, através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito, de acordo com as suas necessidades espirituais, e ficam em torno dele esperando suas decisões. O impulso é individual, como o dos soldados que esperam as ordens do comandante, os dos pedreiros, os traçados do arquiteto. A engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo que passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos das experiências de evolução. Diante desse patrimônio, indubitavelmente, podemos ser os médicos e os construtores conscientes de uma realidade cada vez mais saudável, plena e feliz. Miramês indaga e esclarece-nos. Se Deus se encontra dentro de nós, assim como Jesus, o que mais nos falta para mover a força deles em nossa mente? Basta-nos a fé, a força divina, a crença, em si mesmo. A gente é capaz, A esse respeito, Joana de Ângeles, considerada mártir do cristianismo e fiel seguidora de Jesus, acrescenta: a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, desaires, revoltas, traição e até mesmo a morte. De alguma forma, somos conhecedores, embora ainda não convictos, dessa capacidade criadora que deve ser acionada por vontade própria ou mediante a assistência e orientações superiores. Quando solicitado, o amparo espiritual percorrerá por todas as dimensões do ser e do saber, conhecimento e vivência, em nosso multiverso em expansão, mesmo sem percebermos ou compreendermos as incontáveis nuances da expressão da lei. A consciência cósmica jamais deixa de agir em benefício das criaturas. Somos autores da nossa própria destinação. Por isso, precisamos desempenhar com lucidez o papel de co-criadores e reconstruir as bases mantenedoras da nossa harmonia psicofísica, gerando prosperidade espiritual. O ser de consciência desperta é o terapeuta ideal para manter essa harmonia e, por conseguinte, transformar as causas das manifestações inadequadas existentes no inconsciente, geradoras de enfermidades que desequilibram o mundo íntimo. A formação e a capacitação desse nauta, passageiro da espaçonagem mental, ocorrerá mediante do conhecimento das forças mantenedoras da harmonia e das suas leis normatizadoras, e o profundo respeito a elas no processo evolutivo. Compromisso essencial do espírito na atual encarnação resume-se na aquisição de valores concernentes à ação transformadora das matrizes dos conflitos e dos sofrimentos, não mais necessários diante do cenário regenerador que descortina o despertar de uma nova consciência. Eis o papel principal a desempenhar no palco da vida, compondo e participando
participando da encenação de todas as tramas, partes integrantes de todas as peças e cenários. A cada experiência vivenciada, quer seja na ação individual ou coletiva, quer ocorra na dimensão física, psíquica ou espiritual da nossa realidade. Desculpa, gente, voltando aqui. Eis o papel principal a desempenhar. Estudar e compreender os elementos constituintes da estruturação e da manutenção da harmonia íntima se faz um dever moral para com os nossos veículos de manifestação e seus componentes. Todos os seres passam por inúmeras aprendizagens e aprendem a presidir de todas as formas de manifestação da vida. Com isso, não apenas adquirem novos talentos, como os desenvolvem e aprimoram. Portanto, viver à luz do dever cumprido na amplitude do verbo é como um compromisso inadiável para a sedimentação da verdadeira paz de consciência. Nesse cenário, o amor-substância, ou seja, a reunificação dos princípios inteligentes em unidades cada vez mais amplas, compõe, nutre e mantém as formas inerentes de todos os estágios e dimensões da vida no oceano cósmico. O amor-sabedoria é a lei que organiza e promove toda a expressão da força suprema. No grandioso espetáculo da vida, representamos papéis plurais que possibilitam a nossa chegada até o estágio em que nos encontramos. Fizemo-nos na travessia dos tempos e das experiências que constituíram nosso atual contexto, desenvolvendo, promovendo, sublimando e gravando as nuances da lei em nossa consciência e formação. Com ela, a noção da nossa imortalidade como espírito individualizado e a nossa semelhança como paternidade cósmica. Por essa razão, o ser humano precisa entender, urgentemente, que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consigam movimentar em prol de si mesmo. Como co-criadores, somos filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade. Todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia, amor. Se cultivarmos as sementes de justiça, amor e caridade, o resultado da semeadura será multiplicado de acordo com o projeto estabelecido pela seleção preliminar. Esse resultado também será proporcional ao esforço contínuo e bem direcionado que objetivou a criação da ação correspondente. André Luiz alerta-nos: cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo naquilo que faz. Mediante o enriquecimento da inteligência pelo conhecimento, pelos valores intelecto-morais investidos no empreendimento ou nas metas conscientemente elegidas e vivenciadas, a ampliação dos resultados exitosos será uma consequência natural e inerente à lei. O instrutor Alexandre, em Missionários da Luz, de André Luiz, esclarece que para que haja a cura das enfermidades psicofísicas, não obstante o socorro ao auxílio espiritual externo faça imprescindível a participação integral do enfermo no processo de recuperação de sua saúde, cujo êxito será factível apenas mediante sua transformação moral à luz do Evangelho de Cristo vivenciada diuturnamente. Bezerra de Menezes, em A Cura pelo Amor, adverte que a cura das enfermidades dos incautos distraídos da busca de seu processo de evolução não está mais vinculada à ajuda externa, mas à quantidade e à qualidade de amor que conseguirem movimentar em prol de si mesmos. Possuidores de potenciais em latência e de uma fonte inesgotável de energia, conduzida e direcionada pela mente, por intermédio do pensamento, somos um microcosmo em miniatura, regido pelas mesmas leis. Trazemos em nós um laboratório com infindáveis recursos e um médico à disposição para atuar em sincronia com as nossas tendências espirituais, mentais e emotivas. Desculpa de novo, gente. Vamos voltar aqui pra gente não perder esse ano. Possuidores de potenciais em latência e de uma fonte inesgotável de energia conduzida e direcionada pela mente,
Por intermédio do pensamento, somos um microcosmo em miniatura, regido pelas mesmas leis. Trazemos em nós um laboratório infindável de recursos e um médico à disposição para atuar em sincronia com nossas tendências espirituais, mentais e emotivas. Esse médico se encontra apto para diagnosticar as necessidades da personalidade que animamos e corrigir as suas deficiências. Bezerra de Menezes evidencia a possibilidade de cura a partir do nosso próprio esforço. Em um autodescobrimento, uma busca interior, a autora adverte que as enfermidades derivam do uso inadequado de energia, amor, em todas as suas frequências de manifestação e estados vibracionais. Sua mensagem esclarecedora sinaliza para a necessidade de redirecionarmos o nosso poder mediante a vivência do inconsciente Evangelho do Cristo, libertando-nos de perturbações enfermiças em decorrência da transformação moral e espiritual. Pautando a nossa conduta psicofísica, intelecto, moral e espiritual pelas diretrizes traçadas pela Boa Nova, libertar-nos-emos e seremos detentores de poderes ilimitados no bem. Para tanto, mister se nos faz a predisposição à autodisciplina, cuidado melhor dos parceiros de jornada que a natureza nos confiou e elegendo metas educativas e promotoras do nosso multiverso. É imperioso o exercício da arte de não mais adoecê-los, isentando-os das sobrecargas de trabalho desnecessários que ora lhes impomos pelos excessos cometidos. Pois o corpo humano é um laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível a auto-desarranjar-se ou auto-recompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. A mente representa-lhe o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da sua organização. Autorreparador, o aparelho circulatório imediato, a agressão, reúne a fibrina dos vasos procurando elaborar coágulos, tampões que impedem a hemorragia e preservam a vida. Também ocorre o mesmo em referência às enfermidades, o câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e outras. Que sobre o comando mental correto vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeiam as rebeldes e doentes, destruindo-as da mesma forma, isolando as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde ou facultando maior sobrevida. Há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Desconsiderando, deixa de atuar superado pelos fatores destrutivos igualmente insípidos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. O interesse sincero pelo autoconhecimento e a predisposição para as mudanças urgentes, criteriosamente selecionadas, compreendidas e aplicadas em nossa conduta diária, possibilitar-nos-ão uma vida plena e feliz, com infinitas possibilidades de crescimento, iluminação e expansão consciencial. Esse médico interior pode ser orientado pelo pensamento seguro, pela disposição do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e da oração que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. O pensamento seguro é o estado consciencial que se exteriorizará da essência do ser espiritual, do Deus e do Cristo internos, para assumir o comando da personalidade em vigência, secundado pela vontade consciente e responsável, vinculada à verdadeira intenção de mudança. Este querer sincero deve ser alicerçado nas bases da lei de amor e vivenciado em sintonia com a lei de evolução. Na intimidade do laboratório mental, o pensamento é a lei do amor ou força de atração, agindo como entidade orientadora ou com potencial de espírito. Nesse mesmo cenário, instante gestacional, o amor se manifestará como matéria-prima ou matéria mental, força plasmadora das formas pensamento, que se transformarão em ideias e sentimentos, palavras e ações. O ânimo equilibrado nasce da ação entusiasmada da consciência lúcida, filha da coragem moral, aliada à força de vontade, ao pensamento em harmonia com a mente e à responsabilidade em sincronia com a lei de
justiça. Joana de Ângeles nos ensina: a coragem moral resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. A ação conjunta dessas forças da consciência se multiplicará a sua capacidade criativa e as demais substâncias geradoras do energismo plasmador das ideias, princípio inteligente ou material mental. Esses elementos fortalecerão a entidade mental e sua vasta rede de potenciais. Tais componentes são parte integrantes da inteligência, o ser moral da imaginação do desejo, da memória, etc., criadores e fomentadores das ações construtoras, enobrecedoras e mantenedoras de nossa realidade imortal. Esses potenciais compõem o mecanismo racional, a serviço da memória, o raciocínio lógico, é o recurso por meio do qual analisamos, comparamos, medimos e pesamos as ações e os seus resultados atuais com as existências vivenciadas em busca de êxito contínuo e mais abrangente, avisando aperfeiçoar o desempenho futuro. A alegria de viver eleva a esperança em seu mais alto nível. A esperança ilumina o entusiasmo pela vida e o entusiasmo tem a função primordial de equilibrar e fortalecer o ânimo. Este tem como missão essencial o despertar da coragem. A coragem, por sua vez, deve aliar-se às ideias iluminadas e, por conseguinte, às palavras mais esclarecedoras. Essas potências devem ser previamente idealizadas e enriquecidas pela essência da consciência por meio da inteligência, do discernimento e da responsabilidade. A esperança é uma fonte de força e de substância simultaneamente semelhante a uma grande universidade. Fornece os professores e alunos que se colocarão a serviço da fé durante o planejamento e a elaboração e a execução da obra. A irrestrita fé em Deus é o conhecimento compreendido, apreendido, vivenciado e aprimorado constante e conscientemente. Para Kardec, a fé deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Logo, a fé racional é o efeito gerado pela compreensão da dinâmica da vida. Como consequência, a fé deve fomentar obras, sob pena de ser considerada morta por si mesma. Segundo o apóstolo Tiago, para Confúcio, o que lemos normalmente esquecemos. Lembramo-nos às vezes do que vemos, mas só nos tornamos realmente no que vivenciamos. Portanto, a fé se fortalece a cada etapa experiencial nobremente vivenciada, pois o que se transmite ao subconsciente é a habilidade adquirida e o não conhecimento assimilado, como definiu Pietro Baldi. Joana de Ângeles, em Vida Feliz, recomenda como alimento da fé. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam ao progresso. A autora rememora o pensamento de Confúcio ao nos advertir, adiante da gravidade da situação atual, a ausência de valores imprescindíveis quanto à urgência de valorizarmos o presente, condição sine qua non para aperfeiçoarmos o passo e alicerçarmos o futuro. Quando não se vivencia o presente em sua profundidade, perdem-se as experiências que ficaram arquivadas no passado e todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro, pois faltarem-lhe alicerces, E todo aquele que não possui o passado nos arquivos de memória atual é destituído de futuro por faltarem-lhe alicerces para sua edificação. Relembrando a parábola dos talentos, quem não os promove será compelido a devolvê-los e a reiterar-se no contexto. Por determinação da lei, aquele que não trabalha será destituído do cargo e demitido da empresa. Para quem de fato deseja agir e contribuir não apenas louvar, pedir e agradecer com palavras vãs, jamais lhe faltará oportunidade de ocupação. O mais potente antídoto para prevenir e sanear as perturbações enfermiças da variada ordem, principalmente o vampirismo, é a oração e os sentimentos elevados, segundo Alexandre e Missionários da Luz. Os elementos criados e expressados pela mente por meio da oração santificadora convertem-se em um campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais.
Os elementos criados e expressados pela mente, talvez eu esteja repetindo, por meio da oração santificadora, convertem-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. A prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, ou mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina, coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro desta realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Neste círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo e na renovação da alma, iluminação e consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante de toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, e transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Orar é acessar as ideias inerentes à consciência, procedimento íntimo e intransferível. Não se deve terceirizar o ato de orar. Podemos buscar, em mentes mais iluminadas, as diretrizes orientadoras da nossa conduta, caso não as tenhamos. É lícito extrair de outras frequências do conhecimento as normativas da experiência mais abrangentes e coerentes com a lei. A consciência pode e deve fazer tantas uniões quantas forem necessárias, segundo as suas escolhas e obras que almeja realizar, principalmente as que visem ao bem do conjunto, pois o bem de todos é o princípio organizador e mantedor da vida em toda a criação. Ao iniciarmos o processo da oração ou da parceria, a vontade seleciona o pensamento e lhe dá forma, com o auxílio da mente, da inteligência e da imaginação, configurando as ideias segundo a essência dos desejos. Estas se expressarão em forma de palavras, dando origem às ações correspondentes ou sublimando-as. Imaginar significa construir a obra no laboratório mental de conformidade com a inteligência, consciência que temos do projeto em questão. A mente determina a ação, a inteligência a elabora, a imaginação constrói a imagem no campo mental. O perispírito, a fotográfica e cria... porque eu me embaçado aqui. O perispírito a fotografa e cria as condições para que essa imagem seja telegrafada ao universo físico, onde, segundo as predisposições do ser biológico, efetivar-se-ão as ações em benefício dos elementos envolvidos. Segundo Hamed, em Sol do Amanhecer, na página 74, só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Para lograr o êxito almejado em nossa inadiável transformação, Miramês lembra que a nossa mente, para lograr o êxito almejado em nossa inadiável transformação, Miramês lembra que a nossa mente é um microcosmo, é uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis. Todos os recursos exteriores que se encontram com mais eficiência do interior de cada ser, dependendo da inteligência, trabalhar lado a lado com o coração. Não existe outro caminho a não ser quando aprendemos o amor verdadeiro, que começa a aparecer nos invisíveis pontos luminosos da mente, a refletir personalidade como cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão, caridade, bom senso e etc. Eles poderão aumentar o tamanho atingindo toda a área mental, tornando-se um sol. Se o espírito passa a viver por amor e alegria, as leis estabelecidas pela inteligência soberana, o nosso Pai e Pai de todas as coisas criadas. Se nós desejamos a cura de nossas enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que nos regem a vida, o primeiro passo é amar. Segundo, amar. O terceiro, amar. Partindo desse princípio, não erramos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz à paz de consciência e dá diretriz a todos os sentimentos. Corrige as ideias e aprimora as palavras. A consciência se expressa A consciência se expressa
por meio dos pensamentos em forma de inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. A individualidade moral. A função primordial do ser moral é materializar-se por meio das virtudes e encarar em nosso corpo a essência do amor-sabedoria para gerenciar com proveito da nossa realidade psicofísica e espiritual. A decisão ficará inteiramente a cargo de nossa vontade consciente. És tudo quanto elaboras mentalmente e vivencia nas internas paisagens do ser profundo. Aquilo que cultivas interiormente condensa-se nos arquipélagos celulares, reproduzindo os efeitos correspondentes. Quais virtudes precisamos encarnar em nossa realidade para sublimar e solucionar as questões pendentes ou conflitantes? Miramês aconselha-nos a encarar o universo psicofísico, a cortesia, a amabilidade, a tolerância, a compreensão, a caridade, o bom senso, etc. Faça mister pensar, sentir, falar e viver, imersos na essência do mais perfeito amor que conseguirmos imaginar e experienciar. Joana de Ângeles apresenta-nos uma receita prática e objetiva para que utilizemos de modo eficaz o poder da mente e do amor por meio da bioenergia, visando a autocura. Recomendamos o recolhimento e atenção à expressão da veneranda mentora. Perdão, gente, não sei vocês na cidade de vocês, mas eu tô num calor danado. Prendi o cabelo aqui, por isso que eu parei. Vamos continuar esse processo da Joana de Ângeles. Processo de autocura. A criatura humana possui inexplorados valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente as forças preciosas. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las de acordo com o tipo de descarga que as propicia. Pode-se direcioná-la mediante a ação e a concentração, a mediação e os sentimentos bons, a benefício do próprio, bem como do próprio, abandonando, bem como do próprio, trabalhando para auxiliar na recuperação da saúde, de paz, do bem-estar e de objetivos elevados. Observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. A atitude imediata é desejar a saúde com fervor, deixando-se impregnar pelo otimismo, com irrestrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente pela restauração das forças combalidas, em contínuo esforço a favor do bem-estar. A irritação, a ansiedade, o inconformismo, o ciúme, a rebeldia devem ser rejeitados por serem portadores de raios destruidores que atingem os fulcros celulares e os desarranjam, alterando-lhes o ritmo e a multiplicação. Essa projeção mental reestrutura os mecanismos do pé-espírito afetado, recompondo-lhe o campo de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e entusiasmo. Assim, visualizar-se com saúde no futuro e programar-se em ação constituem fatores fundamentais para a autocura. Manter sintonia mental com a fonte de poder é a segunda. Todo amor procede de Deus, a fonte do poder. Como consequência, a sintonia mental do paciente com a casualidade se torna imprescindível para a recuperação da saúde. Sendo a enfermidade o resultado da desarmonia vibratória dos órgãos que compõem a maquinária orgânica, todo o trabalho de regularização deve partir da energia para o corpo, do espírito para a matéria. Desse modo, a identificação mental do necessitado com a fonte geradora da vida torna-se essencial para o restabelecimento da harmonia. Assim, o cultivo das ideias positivas favorece a identificação com faixas vibratórias mais elevadas, produzindo a sintonia necessária com o poder supremo. A oração é outro veículo por meio do qual se produz a sintonia mental com Deus. Quando alguém se eleva a Deus, ergue com seu gesto toda a humanidade. Cuidar do descanso da direita... Eu atropelo, né? Terceiro, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo as ordens nas atividades. O descanso físico é de alta importância no programa de autocura. Todavia, o repouso mental, advindo da harmonia dos pensamentos, torna-se vital para a instalação da saúde.
As leituras edificantes e otimistas, ricas de esperança, propiciam o repouso mental e físico, predispondo o organismo à calma e à harmonia. Esse descanso igualmente pode ser conseguido por uma alimentação balanceada na qual se evitem os excessos de qualquer natureza, especialmente aqueles de assimilação difícil, muito ricos em calorias e de digestão demorada. A higiene também desempenha papel preponderante na reconquista da saúde. Ela faculta mais ampla eliminação de toxinas ao mesmo tempo que proporciona agradável sensação de leveza. A higiene física também impõe a de natureza mental, cujo complexo, quando é poluído pelas preferências perniciosas, exterioriza a degradação e das engrenagens, a desagregação das engrenagens orgânicas à semelhança de ferrugem em peças mecânicas, que se devem ajustar harmoniosamente. Quem não se programa sofre as surpresas da improvisação com os danos porventura presentes. Canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça e a equanimidade e a paz. A consciência de amor, com equanimidade, propõe a paz que tira as tensões e inspira o prosseguimento da ação. O estado íntimo de harmonia irradia-se em sucessivas ondas de tranquilidade que se exteriorizam, promovendo a absorção e fixação de energias saudáveis no organismo. No processo de autocura, o espírito recupera as energias gastas, vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fulcros perispirituais e predispõe-se ao resgate pelo amor, sem a intenção de negociar benefícios. Antes, quando se tornar um elemento útil no concerto social, membro ativo do progresso geral e não um peso desagradável, quão infeliz da economia do grupo humano onde se encontra, Co-autor da sua recuperação, ele aure na fonte providencial do amor de Deus as energias sãs, saindo das sombras da enfermidade para as luzes da sua saúde, dispostos a contribuir decisivamente em favor do mundo melhor de hoje e de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. A sabedoria dos antigos nos recomendava o primeiro passo, iniciativa indispensável para compreendermos qualquer jornada. Encontram-se à nossa disposição os potenciais, os recursos e os orientadores. Cumprimos-nos tão somente colocar a teoria em prática, realizando o trabalho intransferível de reconstrução interna, normatizado pelas instruções luminosas e pelos exemplos libertadores das consciências em ascensão. Amparar, esperar e repetir. Eis a sublime recomendação de Emmanuel. A manutenção da saúde por meio da alimentação. Sobre a Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem um espírito que é necessário nutrir com o espírito o corpo com a matéria, mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, por consequente, a manifestação do espírito. Pode-se ser bom cristão e bom espírito e comer à sua maneira, contanto que seja um homem razoável. No estudo efetuado, desde o poema de abertura até a epígrafe desse tópico, evidencia que podemos perfeitamente nutrir o corpo com o espírito e o espírito com a matéria. Pois o espírito é a substância primordial, a matéria-prima formadora e nutridora de todas as formas de vida na criação. Já o espírito individualizado é a força organizadora e mantenedora da vida, atuando sobre essa matéria primordial. Ao agir, intelectualiza e aprimora essa essência, incorporando-se a si mesmo e enriquecendo-se espiritualmente. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem o amor, a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema da materialidade transitória, como no caso dos veículos. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente reconheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja cibo, alimento? Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? O alimento do universo, né? O amor, como elemento básico da vida, é o aluno. Como consciência organizadora, é o professor. Num dos extremos, o amor é a substância que vivifica. No outro, é a lei que regulamenta e eterniza a forma do ser vivificado.
Um ordena, o outro executa. Um alimenta, o outro metaboliza. É perfeitamente coerente o professor alimentar o aluno com as instruções iluminadoras de que dispõe. É justo pensar na possibilidade de que o aluno também alimente o professor com o conteúdo resultante da vivência libertadora da lição assimilada. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Sintetizou a poetisa Cora Coralina. A energia permutada por meio dos relacionamentos saudáveis é fonte geradora de um alimento fundamental para a manutenção da saúde. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Questão 888 ao Livro dos Espíritos. O amor é o alimento e a lei simultaneamente. É a força mais potente do universo e ao mesmo tempo a mais sutil, como definiu o pacifista Mahatma Gandhi. Ideias semelhantes encontramos a seguir. A água, o ar, a luz, as aglutinações de elementos que se afinam pela lei e amor nos servem constantemente. O amor é de essência divina, desde o maior até o menor, todos vós possuís. No fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Todos os elementos conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na química tradicional se constituem na base da luz. Em tudo que se vê, se toca e se sente, a luz acumulada por processos que arcanjos de Deus guardam para o futuro, em favor dos homens e das coisas, e dos espíritos e da própria vida. É a vida na sua expressão mais simples. Entende o convite da mente adestrada. Deus verdadeiramente é amor e luz. Deus verdadeiramente é amor e luz. A luz cósmica, geradora das partículas subatômicas, é filha do amor exteriorizado na mente cósmica em forma de psiquismo, e o hálito divino, a força nervosa do eterno arquiteto. Essa energia é captada pela mente crística e transferida à mente humana. Pela força do amor, como lei de atração, transformar-se-á no éter físico em forma de princípios vitais, os elementos básicos da vida orgânica. Há muito que se aprender e reconsiderar sobre alimentação, numa concepção mais ampla. Alimentamo-nos de seres vivos inumeráveis, componentes dos reinos animal, vegetal, mineral e outros. A análise química nos mostra todas as substâncias vegetais e animais compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Aqueles desses elementos que empenham o papel principal do papel... Aqueles desses elementos que desempenham o principal papel são oxigênio, hidrogênio e o azoto, que é o nitrogênio, e o carbono. Os outros aí não se encontram senão acessoriamente. Como no monorreino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades, tais como músculos, ossos, sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, o azeite, as resinas, etc., nos vegetais. Assim, a formação dos animais e das plantas não entra em nenhum corpo especial que não se ache igualmente no reino mineral. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem bile, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos elementos vão e se decompondo e recompondo pelo trabalho da digestão. Produzir essas diferentes substâncias apenas pela transmutação de seus elementos constitutivos. Deixar de se alimentar da energia animal, desrespeitando e desperdiçando a energia do reino vegetal, é um contrassenso. Alimentar-se somente da energia mineral e das propriedades energéticas do ar, desconsiderando e maltratando os recursos fluídicos e mentais, por pensamentos, ideias, palavras, emoções em desalinho, representa uma negação e uma profanação dos elementos formadores da base de nossa verdadeira origem. Peraí, vou voltar e ler isso aqui para reentender. Deixar de se alimentar da energia animal, desrespeitando e desperdiçando a energia do reino vegetal, é um contrassenso. Alimentar isso, porque você não come o animal, mas aí desgasta, né?
alimentar-se somente da energia mineral e das propriedades energéticas do ar, desconsiderando e maltratando os recursos fluídicos e mentais, por pensamentos, ideias, palavras e emoções em desalinho, representa uma profanação dos elementos formadores das bases da nossa origem. O ar que respiras é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele poderá ser enriquecido pelo modo como pensas ou tornar-se um instrumento de suicídio lento, se desprezas os meios de purificação da mente. O pensamento elevado é a chave da luz da valorização que respiras em todos os segundos. O mais seguro alimento para todos os seus corpos entra pelas narinas, festeja em todos os seus meridianos e fortifica todos os centros de força, capacitando a alma para os grandes ideais. A alegria afrouxa os nervos e tonifica os correspondentes de vida que vistam os centros de força, harmoniza os corpos, purifica o ambiente em que respiras. O alinhamento pelo amor, pela luz e pelo ar, constitui uma realidade incontestável. Em termos de vida eterna, melhor seria refazermos o caminho percorrido mentalmente por meio da meditação, reorganizando como consciência imprescindível o nosso arquivo patrimonial, assimilado, tornando-nos agentes conscientes e protetores das atuais e das futuras realidades. Essas fontes do oceano cósmico, combinadas com inesgotáveis e imanentes na força suprema, se encontram à disposição de todos. No entanto, devemos ponderar se o nosso comportamento nos leva a assimilar da forma condizente essa vida em abundância, transformando-a nas essências componentes da nossa realidade. A água, no conjunto de seus valores, é uma panaceia, sobremodo divina, que corresponde a todos os nossos anseios de equilíbrio orgânico e psíquico por existir em muitas dimensões. Quando beberes a água, não te esqueças da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. Ela guarda no seu aconchego a força que restaura e harmoniza todo o mundo celular. Se às tuas mãos não puder vir um copo d'água pura das correntezas de um rio, festejada pela mansitude do magnetismo dos ventos, poderá bater a água com a utilização de 2 copos, passando de um para outro, fazendo com que ela entre em contato direto com o ar e terás água revitalizada. Alguém já disse acertadamente que devemos mastigar o líquido. Faça isso e verás o quanto o teu corpo te agradecerá. Um dos grandes remédios ao alcance das tuas mãos é a água que bebes. Ao tomá-la, bebe os goles sem pressa, deixando as glândulas da boca selecionem os elementos e a canalizem para os lugares indispensáveis à paz do corpo. Mentalize esse trabalho de seleção e sentirás teu corpo sendo beneficiado pela ação renovadora da água que bebes. Uma das máximas do Evangelho de Cristo é a expressão sublime de uma profunda orientação. Estás à beira do poço, morrendo de sede. Como seres organizados na forma humana, somos uma síntese perfeita de incontáveis elementos em ascensão de outras tantas sementes divinas em estado germinativo, sussurrando na acústica de nossa consciência incansavelmente. O convite da força suprema, o eterno alimento. Em se tratando da forma humana, entendemos por saúde integral a aquisição e a manutenção da harmonia gerada pela paz de consciência, à luz do discernimento e do dever, observando plenamente conforme as normas pré-estabelecidas pela lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira pela felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Obedecendo à naturalidade própria da lei, realizemos o que é complexo sem perder a simplicidade, como nos ensinou o Divino Mestre. Com ele, tudo se torna profundamente simples e perfeitamente natural. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos de soros e de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença, com os recursos encontrados em você mesmo. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma e a doença da alma pode acarretar doença do corpo. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos
da Terra serão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada no santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. A alimentação assim concebida é a base de sustentação da vida em todas as frequências dimensionais da natureza. O ato de alimentar-se constitui um caminho por meio do qual se promovem elementos retardatários em seu longo trajeto evolutivo. Nesse caminho ascensional, esses elementos serão transformados no mais potente medicamento em alimentos nutritivos. O acionamento consciente dessa fonte inesgotável de energia, existente no interior de cada ser, ao mesmo tempo no entorno ou campo vibracional correspondente, a cada criatura, propiciará os meios para o desenvolvimento das ideias inatas para a aquisição de recursos benéficos, salutares e seguros, a fim de materializar quaisquer projetos idealizados. É por meio do exercício consciente dessa ação benfeitora que se ampliam e se potencializam as essências concernentes ao mecanismo nutridor mantenedor dos veículos de manifestação do espírito individualizado. O espírito, segundo a inteligência que possui, é o responsável pela construção e aprimoramento desse instrumento de ação e evolução. Para Allan Kardec, o corpo é, pois, simultaneamente, o envoltório do instrumento o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Tal qual se faz como operário, a quem é dado o instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai se mostrando apto para executar a obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve completo organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Cabe-lhe a ele empregá-los. Como arquitetos de autoconsciência e construtores de nossa realidade, cabe-nos modelar, com o auxílio da inteligência, do amor, da luz e etc., um envoltório radioso que nos servirá de espaçonave como psiconautas solitários e viajores da eternidade. Semelhantes aos soldados que enfrentam árduas batalhas confiantes em seu general, sigamos a condição de co-criadores e servidores do governador planetário. Quanto mais a inteligência perscuta a extraordinária obra de Deus, mais se entusiasma com a lei moral que nela vige em perfeita sintonia com as múltiplas modulações. A natureza em si mesma, renovando-se sem cessar e repetindo-se, eloquente, é uma canção vibrante de serviço ininterrupto. No reino humano, assim como nos demais, todas as criaturas são interdependentes. Reflexiona em torno de cadeia alimentar em a natureza até o estágio da humanidade, ficarás fascinado com a sabedoria que a rege, às vezes em aspectos chocantes, mas obedecendo uma programação sublime, ininterrupta. Sábia diretriz produz em abundância a fim de propiciar o equilíbrio tanto ecológico quanto cósmico. Não interrompas essa sucessão de acontecimentos, quando convidado ao serviço, agarrando-te aos falsos conceitos que decorrem da ociosidade dourada e do pessimismo perturbador. Renasceste no mundo para amar e servir, nunca te constituindo um peso morto na economia moral e social da sociedade. Observamos comportamentos equivocados em relação à opção alimentar. Dentre eles, a ideia simplista de que, deixando de ingerir esses seres no reino animal, não sacrificaríamos irmãos menores, seres vivos. Justificativa ingênua, uma vez que assim agindo obtemos-nos de conduzi-los e de auxiliá-los em seu processo de evolução e se interrompe a cadeia alimentar natural. A energia animal penetra em nosso universo por múltiplos caminhos, pelos sentidos psicofísicos e espirituais, pelos relacionamentos, pelo ar que carrega substâncias vibracionais da matéria em decomposição, pela água que sorvemos imantada dos restos mortais, pelo monóxido de carbono advindo do petróleo e de seus derivados, frutos dos restos fósseis, pelos vegetais que trazem em sua estrutura os elementos que foram assimilados em forma de adubo. O animal que não teve a chance de se incorporar à nossa roupagem física, transformada em caminho de ascensão, só chegará até nós por meio dos vegetais, minerais, etc., percorrendo extensos caminhos devido à nossa imaturidade consciencial ou ao nosso desconhecimento ao processo evolucional. A ciência reconhece que uma galáxia jovem incorpora outra menor em seu processo de expansão, a alimentação.
Da mesma forma, os buracos negros, centros de forças, transformam galáxias, constelações e sistemas solares em essências que se projetam em outras dimensões. Processo semelhante ocorre em nosso organismo físico, onde transmutamos as energias de variada ordem em valores transcendentes para o mundo perispiritual e mental, até serem incorporadas ao espiritual. Pietro Baldi, em A Grande Síntese, afirma que cada organismo é composto de organismos menores. A águia, ao alimentar-se de peixes, acolhe em seu universo os alunos desse estágio que mais tarde volverão ao mundo aquático munidos de novas experiências. O processo ocorrerá após a morte do corpo físico da águia, quando outros seres se alimentarem de suas fezes. No caso dos peixes, acelera a transformação de suas pequenas barbatanas em asas potentes para futuros voos ao centro de vossas realidades. Há em algumas espécies de chimpanzés, em determinadas culturas indígenas antropófagas, a tradição de se alimentarem dos despojos de seus adversários, fazendo-o com a convicção de estar incorporando a sua bravura, destreza e astúcia. Joana de Ângeles esclarece que o corpo é constituído por aproximadamente 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas sem diferenças com os demais seres vivos, e deve ser orientado de forma a sutilizar-se cada vez mais, alcançando patamares de percepção que lhe transcendam a organização biológica. O essencial é se viver no corpo com todo o respeito pela sua organização e pelos mecanismos emocionais e mentais, intelectualizando a matéria, que se tornará menos densa e penosa no processo de evolução. Os instintos, que são uma forma de inteligência embrionária, alcançarão um nível de sentimentos edificantes, deixando à margem as paixões primitivas e defensivas para permitir que o amor reine soberano em todos os seus pensamentos e atos. Viver, pois, no corpo, não é apenas experienciar-lhe as sensações básicas e primárias, sobretudo é vivenciar os sublimes sentimentos de paz e de fraternidade que devem vigir em todos os seres humanos. A cadeia alimentar é um mecanismo natural que mantém a harmonia e o permanecente ciclo da vida. Entretanto, verificamos comportamentos alimentares em evidente desacordo com a lei do equilíbrio. O consumo de vegetais de forma indiscriminada e imprevidente, manifestado-se pelo desperdício, antes, durante e após a refeição, agride os direitos evolucionais dos seres igualmente vivos do reino vegetal. A destruição é uma lei natural. As leis sociais devem ser norteadas pelas leis morais. A inobservância das leis pode dar origem a desvios psicológicos, inversão de valores, que suscitam comportamentos incompatíveis com o padrão considerado normal em sociedade e em desacordo com as leis divinas. Ofertam-se tesouros de amor a animais com evidente menosprezo ao ser humano, ou mesmo aos seres vivos de outros reinos. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz ao próximo sem amar a Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Conseguimos equilibrar e manter a harmonia do universo psicofísico quando armamos incondicionalmente os nossos irmãos que se animam à forma humana e simultaneamente respeitarmos todas as frequências ou dimensões de vida. Numa visão retroativa, devemos evitar o desperdício de alimento do reino animal ao psiquismo divino, objetivando o aproveitamento total de energia em todas as suas formas de manifestação. Na observância divina da lei, faz-se indispensável saber que: primeiro, amando incondicionalmente a forma humana, desenvolveremos com nobreza nossa consciência subhumana. Respeitando os seres humanos, trabalhamos com proveito a nossa consciência animal, amor, respeito aos animais. Ao respeitarmos os semelhantes animais, educaremos a nossa educaremos a nossa consciência vegetal. Exercitando o respeito de todas as formas vegetais, aperfeiçoaremos a consciência mineral. Somente quando respeitarmos as consciências componentes da estrutura do ar, iluminando-as com os pensamentos saudáveis, subliminaremos na essência a consciência mineral existente em nós. Sexto, usando adequadamente a luz, promoveremos os elementais do ar em nossa consciência. Sétimo, quando entendermos e respeitarmos as mônadas constituintes da estrutura do amor, seremos agraciados com a promoção da consciência formada pelos elementais de luz. E por fim, oitavo, ao alcançarmos o estágio do amor incondicional, seremos partes integrantes da consciência cósmica como raios conscientes da eterna sabedoria.
Em sentido profundo, o que designamos por amor e respeito é a realização consciente do processo de incorporação dos elementos constituintes de todas as formas citadas, no eterno mecanismo de interação da expansão consciencial. Sem isso, seremos apenas marionetes ou consciências robotizadas em profunda estagnação, contrariando a lei da evolução, claramente expressa por Deepak Chopra. A vida nasce como desejo. Os impulsos de inteligência a que chamamos amor e desejo foram transformados por nossos pais em uma fusão material genético que recebe o nome de embrião. Assim somos concebidos pelo amor e pelo desejo, e surgimos como material genético. Embora microscópico, o DNA que compõe nosso código genético contém todo o nosso destino. A matéria bruta do DNA é açúcar e um composto químico chamado ácido nucleico, cuja complexidade é suficiente para codificar toda a inteligência que o amor e o desejo dos nossos pais imprimiram na primeira célula concebida. Amor, desejo e inteligência são infundidos na matéria bruta, cujo nome é o alimento. Transformado e dotado de consciência, o alimento somos nós. Se quisermos que uma batata ou um grão de trigo se tornem também conscientes, basta ingeri-los. A inteligência que permeia cada célula do corpo passa a operar nesse pedaço de alimento. Seus nutrientes e componentes químicos são modificados para poder entrar em nossas células, tornando-se parte de nós na forma de olhos, cabelo, cérebro e intestinos. Essa é a criação. No ato de ingerir e assimilar os alimentos, a infinita inteligência do universo se manifesta. O universo foi criado a partir de explosões gigantescas que deram origem a galáxias e nebulosas imensas. Mas quando ele evoluiu o suficiente para algo realmente complexo fosse criado, a natureza aprendeu a se alimentar. Quando bebo um copo de suco de laranja, as células do meu corpo se combinam às moléculas de glicose do suco, que passam então a fazer parte dessas células. Quando você tomar consciência da complexidade e ao mesmo tempo da simplicidade, inocência e refinamento pelos quais o poder organizador da inteligência transforma o alimento em seres humanos e em todas as criaturas da Terra, estará pronto para partilhar de seu destino. Poderá se sentar e comer.